Líquidos, líquidos. Ingerir líquido nas refeições. Pode, não pode? Faz mal, não faz? Doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Eu recebo agora o doutor Ricardo Portieri, que é gastroenterologista. Vamos sentar um pouquinho. Vamos. Ele é coordenador do pronto-socorro do Hospital Bandeirantes e vai nos ajudar a entender melhor esse assunto, né? A gente tem até alguns líquidos aqui. Isso. São os preferidos na hora das refeições. Sim. E olha Eles que nós não devem ser colocamos... ingeridos? Não. Não Na mesmo? realidade, Cláudia, só para começar, é importantíssimo tomar água, ingerir líquidos durante o dia, tá? Pra você ter uma ideia, o ser humano ele precisa em torno de 2,5 a 3 litros de líquidos por dia. Só que ele não precisa fazer isso durante as refeições, tá? E só fazendo uma introdução para todos entenderem, a nossa digestão começa na saliva, começa na mastigação. Então, a produção de saliva somando a produção de suco gástrico, que é o ácido colídrico, isso soma mais ou menos uns 3 litros de líquido. Então, na realidade, não necessitamos de tomar líquido durante as refeições, tá? Se você estiver comendo alguma coisa muito seca, uma farofa, está comendo uma feijoada salgada, é importante tirar um pouco de sal da comida também, que faz mal, né? Você pode colocar um copinho do lado, né? Um líquido claro, que pode ser água de coco, até uma limonada, tá? Em torno de 200 ml no máximo, vai tomando devagarinho. Tá. Outro detalhe importante, se você quiser, como eu falei, você vai ingerir líquidos durante o dia, tá? Então, para você não ter sede durante a refeição, umas 2 horas, uma hora e meia antes, você pode ingerir também em torno de 500 ml, até um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Até quanto tempo antes da refeição, então, a gente pode tomar O ideal um até líquido? umas 2 horas, uma hora e meia. Isso, às vezes, isso é difícil acontecer por causa do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, você chega num restaurante, a primeira coisa que o garçom te oferece... É bebida. Cada um vai beber o quê, né? E não vai dar 2 horas até para você começar Verdade. uma refeição, né? Então, já começa alguns hábitos, assim, que podem trazer transtornos à digestão. E que transtornos são esses? Assim, a gente não deve beber, mas por quê? Então. Faz mal de que forma? Quando a gente começa a se alimentar, como eu falei, né, a mastigação, quando a comida chega até o estômago, deixa eu pegar o meu estômago até para o pessoal entender. Aqui dentro do estômago existe o suco gástrico, que acho que todos conhecem, que é uma combinação de ácido clorídrico e alguns outros líquidos que ajudam bastante na digestão. Esse suco, ele é completamente ácido, né? Ácido como limão, ácido como uma laranja bem azeda. Isso auxilia na digestão. A partir do momento que você ingere os alimentos sólidos e começa a tomar líquidos, né? Pode ser água, pior se for Coca-Cola ou água com gás, que ajuda a distender mais ainda, esse suco gástrico ele vai se diluindo, vai se diluindo. Então, a preparação para a digestão, ou seja, para a absorção dos alimentos, vai sendo prejudicada. Porque a maioria dos alimentos, as proteínas, que são carnes, ovos, né? Soja, feijão, tá? Ou então os carboidratos, que são macarrão, batata, né? Os doces em geral, esses alimentos, eles necessitam de uma preparação do suco gástrico para poder ter a digestão. A partir do momento que você dilui esse suco gástrico, né, e aumenta o volume do estômago, essa digestão começa a ficar prejudicada. Aí vem aquilo, nossa, comi e fiquei distendido depois, porque a digestão não ocorreu muito bem. Ou seja, quando a gente toma líquido, a gente atrapalha a função do suco gástrico. Exatamente. Porque ele vai ficar como se fosse, não um suco, mas um refresco, aguado. É isso? Aí ele vai agir menos, com menos força. Eu estou fazendo uma brincadeira, uma comparação, é claro que não é nada disso. O ácido é mas importante. para as pessoas entenderem um pouquinho que ele perde a força do que ele deveria ter, né? Daquela que foi proposta para ele. O estômago é um verdadeiro liquidificador. Qual é a função do estômago? Além de preparar para a absorção dos alimentos, que é feita mais embaixo no intestino, né, ele também prepara essa parte química. Então, a junção do suco gástrico com esses alimentos que a gente falou é que vai preparar para depois eles serem bem absorvidos. Uma vez que essa preparação foi atrapalhada, né, lembra quando eu falei no início que nós temos 3 litros de suco dentro do organismo, não precisamos tomar mais do que isso, né? Uma vez que isso foi atrapalhado, vai atrapalhar a digestão inteira. Aí você pode ter distensão abdominal, aquela barriguinha no pós-almoço, você pode ter constipação e pode até ter diarreia, dependendo do que você comer.
Olha só, e às vezes a gente acha que o problema é a comida, mas aí o problema pode ser o líquido que a gente ingeriu e que não deixou todo esse processo funcionar direitinho. Principalmente refrigerante e água com gás. Tá. Por que os gasosos? Porque além de você estar colocando mais líquido, ou seja, diluindo mais ainda o suco gástrico, essa preparação que a gente fez, ele causa uma distensão natural, né? Ou seja, o refrigerante, a água com gás, ela chega no estômago, ele começa a soltar os gases e distende mais ainda. Então, atrapalha ainda mais a função do estômago, que é a motricidade, ou seja, a trituração dos alimentos, né? E As pessoas que fazem uma dieta, que querem emagrecer, elas logo são advertidas que elas não devem tomar líquido nas refeições. Qual é a relação desse não ingerir líquidos com emagrecimento? Elas são advertidas a não tomar líquido durante a refeição, mas elas são incentivadas a tomar líquido entre as refeições. Principalmente, como a gente comentou, umas 2 horas antes. Por quê? Quando você mata a sua sede 2 horas antes de comer, você está sem sede, você tirou o seu apetite ao líquido, só sobra o apetite ao sólido. Então, isso, falando mais claramente, isso não engana tanto o seu estômago a achar que você tem mais fome, né? Dá aquela sensação de saciedade, ou seja, eu já estou com líquido dentro do estômago, ele já passou, o estômago já está preparado a receber sólido, tá? Então, você não tem sede, você só sente fome, então você acaba comendo menos. Quando você ingere líquido junto com a refeição, você acaba comendo mais. Mas não deveria ser o contrário? Porque se o líquido vai encher, vai preencher o estômago, vai dar a sensação de saciedade. Mas não, né? Mas principalmente se você tiver sede junto com a refeição, você acaba comendo e tomando líquido, comendo, e o cérebro ele não consegue ainda diferir muito, não tem muito essa diferença, se eu estou tomando muito líquido, se eu estou comendo muito. Entendeu? Então atrapalha um pouco, além de atrapalhar a digestão, atrapalha também a sua alimentação, principalmente no almoço e no jantar, né? Principalmente nessa, não estou falando do café da manhã. Café da manhã a gente toma um suco, toma um cafezinho com leite, não tem problema nenhum. Mas principalmente no jantar, atrapalha um pouco o cérebro se você chegar com sede e com fome na hora de comer e começar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É a pior coisa que você pode fazer. Em relação à absorção dos nutrientes do alimento, isso também muda se a gente toma algum líquido durante a refeição? Muda, atrapalha. Te dou alguns exemplos, por exemplo, para absorver o ferro, a gente precisa ter o suco gástrico íntrico. Ele não pode estar diluído. Então, você come um feijão, come uma comida à base de ferro, que é importante para a nossa nutrição. Então, uma pessoa que toma líquido nas refeições, ela está predisposta a ter uma anemia, com mais facilidade que a que não come, que não bebe nas refeições, é isso? Não funciona assim dessa maneira, mas a absorção de ferro ela fica prejudicada. Se ela tiver outro fator agravante da saúde dela, a chance dela ter anemia pode ocorrer mesmo, entendeu? Além do ferro, outras sais substâncias minerais também Exato. Não são absorvidas quando a gente toma um líquido. Exatamente. Na realidade, que não são absorvidos. Atrapalha um pouco, diminui a absorção. E tem alguma quantidade permitida para isso? Tem. Acho que, como eu tinha te falado, se você está comendo uma farofa, uma coisa muito seca e está com um pouco de sede durante a refeição, que não passe de 200 ml, né? Um copo pequeno. E vai tomando aos pouquinhos, não tomar de uma vez. Agora, doutora, outra coisa. É verdade que quando as pessoas tomam líquido nas refeições, o estômago dilata e aí ele vai ficando cada vez maior e aí a pessoa vai tendo cada vez mais fome e vai tendo que comer cada vez mais? É isso? Por isso que eu te falei. Quando as pessoas que estão fazendo regime, realmente elas não devem tomar nenhum líquido durante a refeição. Porque o estômago vai dilatando, a vontade de comer nas próximas refeições vai sendo cada vez maior, né? E isso se torna um ciclo vicioso. Toda vez. Tem gente que toma até 2 litros de refrigerante durante uma refeição. Eu tenho umas perguntas para te fazer em relação a esse tamanho do estômago. Porque do mesmo jeito que ele dilata, eu quero saber como é que funciona se a pessoa para de comer, se ele volta a um tamanho menor. E aí eu lembrei também das cirurgias que reduzem o estômago. Então eu quero entender isso no próximo bloco, tá bom? A gente continua com o doutor Ricardo Portieri, que é gastroenterologista. E a gente deixou agora para esse bloco as dúvidas sobre o estômago, né? Eu mesma fico pensando, se quando a gente toma o líquido em excesso, o estômago vai dilatando, ele volta depois ao tamanho original? Na realidade, Cláudia, é um somatório de erros que vão fazer o estômago dilatar, né? Excesso de comida, propriamente dito, uma alimentação errada, tá? Excesso de ingesta de líquidos, né, que não devem ser ingeridos, como a gente comentou, durante a refeição. E isso realmente começa a promover uma distensão do estômago. O estômago, que era
Esse é o tamanho normalmente Não, do ele, estômago? ele tá... Esse é 70% do tamanho normal. O estômago é um pouco maior mesmo. Maior. Mas também não chega a ser desse tamanho, é um pouco menor, tá? Vamos supor, o estômago distendeu. Normalmente, dentro do estômago, cabe em torno de 2 litros de líquido, tá? Mas isso pode chegar até o dobro, tá? Dependendo do que você come e do que você bebe, tá? A partir do momento que você tem esse hábito, principalmente, como eu falei, do refrigerante, de estender o seu estômago, a saciedade, para ser alcançada, fica cada vez mais difícil. Ou seja, você precisa de mais comida, mais líquido durante a refeição para você se sentir satisfeito. Isso acontece muito nas pessoas sedentárias, que ficam o dia inteiro sem comer ou comem errado, chegam em casa à noite, assim, se alimentam de uma maneira errada, em excesso, e tomam líquido junto com a refeição. Então vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Que a pessoa começa a comer, beber muito líquido, o estômago aumenta. No dia seguinte, para ficar saciado, tem que comer um tanto mais para preencher esse estômago. Isso. E aí vai crescendo. Exatamente. Aí chega uma hora que precisa, talvez, fazer uma redução do estômago, é isso? O primeiro passo é tentar uma educação alimentar para essa pessoa, né? Na reeducação alimentar, o estômago volta ao tamanho original? Ele pode voltar. Ele pode voltar sim, entendeu? Na maioria das vezes, é porque, na realidade, por que eu falo pode voltar? Porque reeducar uma pessoa assim é muito difícil. A gente consegue com alguns pacientes. Não, imagino que seja difícil, até porque o estômago tá bem dilatado, quer dizer, cabe muita comida ali dentro. Para ele se sentir satisfeito, vai ser mais difícil. Ele não é? precisa fazer exercício físico, que inibe um pouco a vontade de comer coisas erradas. Não inibe o apetite, não. Mas o exercício físico é bom porque ele te dá apetite a comer o quê? Frutas, verduras, carnes magras, tá? É importante exercício. E fazer uma educação alimentar nesse paciente, né? Para tentar essa redução que não seja de uma forma cirúrgica, que a gente já comentou aqui. Perfeito. Bom, eu vou deixar o contato. O Dr. Ricardo Portieri é do Hospital Bandeirantes. O site lá é hospitalbandeirantes.com.br. O telefone é 3345-2000. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a nossa produção. A gente vai encaminhar para o Dr. Ricardo Portieri. Muito obrigada por ter vindo. Que isso, obrigado. Eu acho que deu para a gente entender um pouco que a coisa é simples, mas é séria, né? É simples. Tirar o líquido da refeição é uma questão de você determinar e decidir. Não precisamos. Não precisa, né? É só lembrar de beber antes, 2 horas antes do almoço, 2 horas antes do jantar. Aí fica tudo mais tranquilo. E durante tá o dia pode tomar bastante líquido, que é até saudável. Só que até 2 litros de água durante o dia? 2,5 litros, no verão um pouquinho mais. Então tá bom. Agora no inverno 2 litros tá bom, né? Tá. Tá joia. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Veio até um menino bonito aqui. Cadê ele? Ele foi aonde? O doutor Ricardo trouxe o filho que está de férias. Aliás, hoje a nossa artesã trouxe a filha que está de férias também. Vem cá que eu quero ver o que é que você está fazendo. Você está comendo o quê? Me conta. Melancia rei. É boa? Muito? Parece um sorvete. Parece um sorvete, ele disse. Que filho lindo, viu? Meus parabéns. Cláudia. Como é que você chama? Conta pra todo mundo. Hã? Isso, mastiga direito, senão seu pai vai brigar comigo, que ele é gastroenterologista, tem que... Ele acha que a começa na mastigação tem que ser mastigação. boa. Meu nome é Felipe. Quer mandar um beijo pra alguém, Felipe? Eu Mamãe. queria mandar um beijo pra minha mãe, Pra mãe. Muito bom. Como é que chama sua mãe? Márcia. Márcia. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau, Felipe. Você é lindo. Obrigada. Boa melancia aí pra você. Bom lanchinho, né? Ah, esse foi esperto. Comeu uma melancia gostosa.